Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse: Tudo isso te darei se prostrartes e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, no nome de Jesus, pedimos que Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã, nesse momento, pela Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nessa manhã é 5 solas, os 5 solas da Reforma. Na semana passada, eu compartilhei com os irmãos a respeito da justificação pela fé somente, que é o coração do Evangelho. A justificação é o principal dos solas, podemos dizer. Não é o primeiro, não é o último, mas é um dos mais relevantes. E a fim de nós conhecermos, termos um panorama um pouco a respeito desse assunto tão importante para nós, eu vou expor nessa manhã cada uma das solas. Então, pelo menos para que você possa ver como a palavra de Deus nos apresenta essas 5 verdades, esses 5 princípios, e como esses 5 princípios, essas 5 verdades ainda são muito importantes para nós até os dias de hoje. Então, hoje, por exemplo, se nós podemos dizer que somos evangélicos, protestantes, nós podemos dizer isso por causa de um homem chamado Martinho Lutero. Se não houvesse Martinho Lutero, e se ninguém tivesse feito a reforma protestante, nós ainda estaríamos na Igreja Católica Romana, adorando a Aparecida e os santos, orando pelos que se foram, pedindo que do purgatório eles fossem para o céu. Mas graças a Deus que o Senhor preservou sua igreja e levantou homens como Martinho Lutero e os demais reformadores que protestaram contra a venda de indulgências, que protestaram contra a distorção das Escrituras, e hoje nós podemos ouvir o Evangelho, e hoje nós podemos cantar o Evangelho e dizer que nós somos aquilo que Deus diz que nós somos, como cantamos, como lemos na palavra. Não porque somos bons o bastante, não porque somos perfeitamente justos, mas porque nós cremos em Jesus o justo. Amém? O primeiro ponto dessa manhã é o sola scriptura. Sola Escritura é uma palavra, é um termo em latim, que significa somente a Escritura. Na época da Reforma, vamos voltar um pouquinho antes, né? A igreja nasce com Jesus Cristo e seus discípulos, os seus apóstolos. Ela é consolidada no Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os 120. E ela começa a se multiplicar a partir da primeira pregação de Pedro, onde mais de 5.000 pessoas são batizadas. E a partir daquele momento a igreja começa a se espalhar por todo o Império Romano. E até o ano de 300 mais ou menos, ou seja, 260, 270 anos depois, todo o Império Romano era cristianizado já. Então, a fé cristã já havia abraçado todo o mundo.
Mas acontece que a partir daquele momento, o imperador Constantino, ele se converte à fé cristã e ele torna a religião cristã como sendo a religião oficial do Estado. Então, todas as pessoas que nascessem no Império Romano se tornariam automaticamente cristãs. E a partir daquele momento na história, os historiadores eles vão perceber um desvio da igreja. A igreja acaba se desviando, ela começa aos pouquinhos a se desviar dos princípios. O primeiro deles que nós podemos destacar é o princípio de Bíblia, palavra de Deus como regra de fé e prática, como infalível. E aí eles começaram a colocar a Bíblia no mesmo patamar da autoridade do Papa, do líder da igreja. De modo que se o Papa fala uma coisa e a Bíblia fala outra coisa, nós obedecemos o que o Papa fala. Então, se o Papa e os concílios dizem que nós precisamos e nós devemos orar para aqueles que morreram, para que eles saiam do purgatório, nós devemos fazer, mesmo que Jesus disse que uma vez que nós morremos, não há volta. Então, do ano 350 em diante, a igreja foi se desviando. Não foi um desvio brusco, ele foi um desvio gradual, ponto a ponto. Então, um pouco antes de Lutero, outros homens foram levantados por Deus, a igreja de Jesus sempre se manteve fiel. Dentro da igreja católica sempre houve uma igreja fiel. Homens e mulheres que tentaram reformar a igreja, não conseguiram, foram calados, foram martirizados, queimados, mas aprove o Senhor que no ano de 1517, Martinho Lutero conseguisse iniciar esse processo de reforma. E essa reforma começa com Lutero, mas ao mesmo tempo ela acontece em diversos outros países, na Inglaterra, na Bélgica, na Suíça, na Holanda. Deus estava reunindo o seu povo. E o primeiro ponto, sola a Escritura, somente a Escritura, ele foi um dos mais importantes nesse ponto. Por quê? Como eu falei antes, a igreja estava dando uma importância muito alta para a palavra do Papa, e essa palavra estava acima da Escritura. Quando nós lemos agora há pouco no texto de Mateus capítulo 4, nós vemos a tentação de Jesus. Esse é um dos textos que nós devemos conhecer. E é um bom texto para crianças conhecerem também. Fer, tem um rapaz ali, se quiser conversar com ele. Esse texto, nós vemos que Jesus, quando ele é tentado pelo diabo, vamos voltar um pouquinho antes, Jesus foi batizado lá por João Batista, ali ele inicia o seu ministério, e a primeira coisa que Deus faz, o Pai faz com Jesus, é enviá-lo para o deserto. Então ele é impulsionado agora pelo Espírito, juntamente com o Pai, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Era uma prova, e provavelmente Mateus, quando está escrevendo esse relato, ele destaca esse período de 40 dias, ele destaca o deserto, porque Mateus está escrevendo para os judeus, é o público-alvo dele. E quando nós olhamos as respostas de Jesus, nós vemos Jesus citando a palavra de Deus. Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não tira isso da sua cabeça. Jesus não inventa isso na hora, não é uma resposta que ele inventa na hora, que ele elabora na hora. Não, Jesus fala o texto que está em Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Então, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus, Satanás. Em seguida,
Satanás vai dizer, olha que interessante, o próprio Satanás vai usar a palavra de Deus. Ele vai dizer: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com a mão ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, o diabo está citando o Salmo 91. E Jesus novamente o responde com a palavra de Deus: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E Jesus está citando Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Novamente, Satanás vai levar Jesus lá para um pináculo e vai mostrar todos os reinos do mundo. E vai dizer: Jesus, tudo isso vai ser seu se você simplesmente dobrar o joelho e me adorar. E como é que Jesus vence Satanás? Adore o Senhor, o seu Deus, e a Ele preste culto somente. É o que está escrito, Satanás. Então, nessa conversa, nesse diálogo de Jesus com Satanás, a palavra está escrito é enfatizada por Jesus. Então, meus irmãos, Jesus, o Deus encarnado, viveu com o princípio de somente a Escritura. Somente a Escritura é palavra de Deus. Somente a Escritura vai definir aquilo que nós devemos fazer. Ela é a regra máxima. Ela é a nossa regra de fé e conduta, e foi a regra de fé e conduta de Jesus. Jesus tinha um amor muito especial pelo Antigo Testamento, porque Jesus é a própria encarnação do Antigo Testamento. No capítulo 5 de Mateus, no verso 17, você pode acompanhar comigo. Ele vai dizer: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Meus irmãos, Jesus não veio acabar com a lei, Jesus veio cumprir a lei. E quando fala de lei aqui, nós podemos pensar tanto no Pentateuco, quanto em todo o Antigo Testamento, em toda a Escritura. Cristo não vence Satanás no deserto com uma campanha de 7 semanas. Cristo não vence Satanás no deserto com algum tipo de ritual ou sacrifício. Cristo não vence Satanás no deserto com algum óleo santo de Israel. O Filho de Deus vence o diabo com a palavra de Deus. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem seja apto para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, meus irmãos. Toda a Escritura. Então, a palavra do homem, ela tem que estar abaixo da Escritura, tem que estar submissa à Escritura. A palavra do líder, pastor, ele tem que estar abaixo da Escritura. Eu não posso simplesmente chegar aqui e contrariar o que a Escritura nos afirma. Ir contra a Escritura, você não pode. Se você crer na Escritura. Então, quando Martinho Lutero vai para um julgamento, ele é acusado de heresia por defender a palavra. Ele é condenado por heresia. E ele vai se defender dizendo assim:
a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem em concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim, minha consciência está cativa à palavra. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Essa é a minha posição. Não posso agir de outra maneira, que Deus me ajude. Amém. A consciência de Lutero, assim como a de Cristo Jesus, estava cativa à palavra de Deus, meus irmãos. E aí nós vemos a importância da Escritura para a nossa vida. Mas como nós podemos aplicar esse conceito em nossa igreja e em nossa vida pessoal? Bom, em primeiro lugar, uma igreja que valoriza a palavra de Deus, uma igreja que confessa que a palavra de Deus é inerrante, infalível, verdadeira, suficiente, é uma igreja em que vai ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico e aplicar o texto bíblico. Não é uma igreja em que o pastor vai levar ideias da cabeça dele. Não. Então, a primeira aplicação que nós temos para a igreja, para a nossa igreja, é essa. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Na nossa confissão de fé diz que nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o primeiro compromisso nós temos que ter um compromisso com a pregação da palavra, a explicação do texto e a aplicação do texto. A segunda aplicação que nós podemos trazer para a nossa vida é a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Veja, quando Jesus vai para o deserto, não é Satanás que o conduz ao deserto. A gente às vezes pensa que o diabo está nos levando para o deserto para enfrentar problemas. Meus irmãos, às vezes, em algumas vezes, é Deus que nos conduz aos nossos desertos. E lá no deserto é importante que nós estejamos preparados para vencer as tentações, para vencermos Satanás. E como é que nós vamos estar preparados? Colocando uma armadura de ferro, colocando qualquer badulaque judaico? Não! A palavra precisa estar no nosso coração. Jesus, quando está vencendo Satanás, ele não tem uma cópia da Bíblia nas mãos. Ele tem uma cópia da Bíblia no coração. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa manhã é: se nós estivéssemos no deserto, nós teríamos uma cópia da Bíblia no nosso coração? Nós teríamos argumentos de Deus para vencer Satanás? Ou nós teríamos apenas argumentos nossos? Porque os nossos argumentos, meus irmãos, são falhos, são fracos. Nós precisamos tomar decisões todos os dias. Todos os dias nós precisamos tomar decisões. Quando nós temos a palavra no nosso coração, as decisões que nós tomamos são de acordo com a palavra, são baseadas na Escritura. Quanto mais nós conhecemos da palavra, mais próximos de viver como Jesus nós vamos viver. Nós não precisamos descobrir o que Jesus faria, nós precisamos conhecer o que Jesus fez. Conhecendo o que Jesus fez, nós poderemos amar o próximo como a nós mesmos. Em segundo lugar, o segundo ponto dessa mensagem é solos Christus, somente Cristo. Assim, meus irmãos, como a igreja tinha colocado a Bíblia em segundo plano na Idade Média, vemos que ela colocou outras coisas e pessoas no lugar de Cristo naquele período. Então,
se você olha para a Bíblia, você vê, por exemplo, Maria sendo a mediadora entre Deus e os homens? Não. Alguém poderá dizer assim, mas no casamento em que Jesus transformou a água em vinho, foram pedir para Maria. E Maria que pede a Jesus. Mas em nenhum outro lugar da Escritura nós vemos alguém se dirigindo a Maria pedindo algo, como se ela fosse uma mediadora, um meio de campo. Mas após ali o ano 300, 400, até o ano de 1500 e até hoje, a Igreja Católica Romana utiliza Maria e os santos como mediadores entre Deus e os homens. Utiliza e coloca os padres, os sacerdotes, como mediadores entre Deus e os homens, mas a Escritura vai dizer que o sacerdócio é de todo crente. Todos nós somos sacerdotes. A igreja passou a ensinar que existia um purgatório e que as almas que lá estivessem poderiam ser ajudadas através de orações e dinheiro. Esse negócio de dar dinheiro para receber algo de Deus não é novidade. Também foi nesse período, na Idade Média, que a igreja passou a ensinar a veneração dos santos e das relíquias, de forma que a salvação das pessoas, naquele tempo, meus irmãos, as pessoas estavam preocupadas com a salvação, estavam preocupadas com a morte, porque as pessoas morriam muito cedo. Hoje, quando morre uma pessoa de 50, 60 anos, a gente fica apavorado. Nossa, a gente não esperava que essa pessoa morresse. É ou não é verdade? Por quê? Porque nós estamos vivendo mais, os nossos pais estão vivendo mais, os nossos filhos viverão mais do que nós, muito provavelmente. É possível que daqui a algumas décadas viver até 110 e 120 anos seja algo quase que normal. Por quê? Porque as pessoas estão tendo uma vida mais saudável, uma alimentação regrada. Mas na Idade Média as pessoas tinham medo de morrer. Elas tinham pavor da morte, medo da morte. Então a salvação não era mais por meio de Cristo, mas por meio de Maria, dos santos, do Papa e de muitas outras relíquias. Mas a Reforma Protestante, ela traz Cristo para o centro novamente, porque Cristo, meus irmãos, é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a Reforma traz essa verdade, esse princípio, que somente Cristo, com a sua vida perfeita, com a sua justiça perfeita, é capaz de expiar nossos pecados. Somente a sua vida, morte e ressurreição pode justificar aquele que nele crê. Somente por Cristo nós podemos ter paz com Deus. Não por nossas obras, não por Maria, nem pelas relíquias, mas por Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Segunda Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Meus irmãos, quando a Escritura foi abandonada, e aí é importante lembrarmos que naquele momento da Reforma, haviam doutores em teologia que não conheciam a Bíblia. Haviam padres que nunca tinham lido a Escritura inteira. E aí eu fico pensando, poxa, como é que pode um pastor, um padre que não leu a Bíblia inteira? Faz sentido? Você teria coragem de ser operada, fazer uma cirurgia,
por um médico que não fez a sua faculdade de medicina? O irmão poderia ter coragem de fazer a dentição com um odontólogo que não tivesse conhecimento? Ia ser dolorido. Mas, então, por isso que quando nós tiramos a Bíblia do fundamento da nossa vida, da nossa igreja, nós começamos a adicionar heresias, mentiras, começamos a acreditar em coisas que Deus não disse, em coisas que o Senhor não afirma. Cristo é o único mediador, Cristo é aquele que faz a ponte, Ele é a ponte. Por causa do pecado, nossa ponte com Deus foi quebrada. Foi quebrado o caminho. Como que eu vou até Deus? Não tenho mais um caminho, Ele quebrou. Mas o Senhor colocou Cristo como sendo a ponte. E agora nós podemos chegar até Deus por causa de Cristo. Ele é o mediador. É por meio dele que nós temos paz com Deus. Abra comigo Colossenses capítulo 1, verso 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo é aquele nome em que aquele que invoca esse nome é salvo. É o que Paulo vai dizer aos Romanos: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. O apóstolo Pedro vai afirmar com maestria a doutrina dos solos Cristos, dizendo: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo é o único mediador, meus irmãos. Nós não podemos ter paz com Deus sem um relacionamento com Cristo. E por que Cristo é o único mediador? Porque Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Perfeitamente Deus e perfeitamente homem. 100% Deus, 100% homem. E Cristo continua nos céus sendo perfeitamente Deus, perfeitamente homem. E no dia que Cristo voltar, nós poderemos dar um abraço nele. Por quê? Porque ele é encarnado, glorificado, mas ainda encarnado. O terceiro princípio da reforma é sola gratia, ou somente a graça. Assim como a igreja deixou a Escritura e deixou a centralidade de Cristo, a igreja começou também a ensinar que a salvação poderia ser alcançada por méritos humanos. Então, quanto mais eu me esforço, mais Deus me abençoa.
Quanto mais eu me esforço, mais perto do céu eu estou. A salvação não era mais pela graça por meio da fé somente. A salvação era pela graça mais as boas obras. Pela graça mais viver uma vida correta. Eu não posso ser salvo se eu não tenho uma vida correta. Eu não posso ser salvo se eu não faço tudo certinho. Era o que a igreja ensinava. Além disso, a igreja ensinava que quando uma pessoa morria, ela poderia sair mais rápido do purgatório, desde que um familiar desse dinheiro para a igreja, é claro, né? Porque a igreja tinha esse poder de tirar alguém do purgatório e enviar a alma daquela pessoa para o céu. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que a salvação é pela graça somente, meus irmãos. Somos salvos por graça de Deus somente. Deus nos salva porque Deus desejou nos salvar. Em Romanos capítulo 3, verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados de forma gratuita, ou seja, nós não pagamos, nós não trabalhamos, Deus que trabalha em nós. Ainda em Romanos, o Paulo vai dizer: se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Nós somos salvos pela graça. Nós não merecemos ser salvos. Nós merecemos o castigo, o inferno, a ira de Deus. Mas Deus, em sua benevolência, em seu amor, para a sua glória, escolheu salvar pecadores. Abra comigo Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Efésios 1, 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Meus irmãos, Deus fez todas as coisas para o louvor da sua glória. E por meio da sua graça nós podemos agora encontrar redenção em Cristo Jesus. E é por isso que nós podemos contar para as pessoas que, se elas não sabem o que vai acontecer quando morrer, que se simplesmente elas colocarem sua fé em Jesus Cristo e o confessarem como Senhor e Salvador e o receberem em sua vida pela fé somente, elas poderão ser salvas. Elas não precisam fazer nada, apenas crer em Jesus. A salvação é pela graça, do início ao fim. Mas é importante destacar, meus irmãos, que essa salvação pela graça, ela não vem sozinha. Porque nós somos salvos pela graça e fomos preparados lá na eternidade para as boas obras. Ou seja,
Nós faremos boas obras, faremos boas coisas, seremos bondosos com os mais velhos, ajudaremos os mais novos, porque nós fomos amados por Deus. É simplesmente por isso. Nós nos importaremos com os outros e ajudaremos e levaremos as cargas uns dos outros, porque Cristo levou a minha carga, o meu fardo pesado Ele levou, o meu pecado. Eu fiz por merecer? Não. E é por isso que quando nós fazemos algo para outras pessoas, nós esquecemos essa ideia de merecimento. Merecimento é algo do mundo corporativo, meus irmãos. Nos nossos relacionamentos, essa palavra tem que ser excluída. Nós não devemos amar outras pessoas porque elas merecem ser amadas. É muito fácil amar quem merece. É ou não é? Gente, é muito fácil. Mas nós fomos amados sem mérito nenhum, sem merecer. Cristo nos amou. O dia em que nós entendermos essa verdade, nós teremos facilidade em amar todas as pessoas. E principalmente aquelas que não merecem, aquelas que pisam, aquelas que... Não, essa pessoa não merece meu amor. E muitas vezes as pessoas que não merecem vão estar mais próximas ainda. Então, a salvação é pela graça, meus irmãos. Nós não fazemos nada para sermos salvos. Então quer dizer que se eu sou salvo pela graça e eu não fizer nada de bom, eu sou salvo? Você foi salvo, você creu em Jesus. Mas o que a Bíblia deixa muito claro também é que quando nós entendemos essa salvação pela graça, esse amor de Deus gracioso por nós, esse amor enche a nossa vida, enche o nosso coração e ele transborda nos nossos relacionamentos. É isso que acontece. Então, esse amor que eu recebo é o amor que eu dou. E se eu não dou amor, eu recebi amor, então talvez eu não entendi o amor que eu recebi ainda. E às vezes acontece, meus irmãos. Às vezes a gente não tem dificuldade de perdoar ou de amar, ou de compreender, de ser compassivo com aqueles que precisam, porque nós não entendemos a compaixão de Deus e a graça de Deus por nós. O quarto princípio é o sola fide, somente a fé. E essa foi o tema que despertou Lutero. Lutero vai dizer que noite e dia eu ponderava até que via a conexão entre justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Então entendi que a justiça de Deus é a retidão pela qual a graça e a absoluta misericórdia de Deus nos justificam pela fé. Em razão dessa descoberta, senti que renascera e entrara pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura passou a ter um novo significado. Essa passagem de Paulo tornou-se para mim o portão para os céus. Meus irmãos, nós somos salvos pela graça por meio da fé, justificados pela fé. Quando nós entendemos isso, tudo muda na nossa vida. O nosso relacionamento com Deus muda, porque ele deixa de ser um relacionamento baseado em desempenho. Você já se relacionou com Deus baseado no seu desempenho? É uma desgraça. É uma droga. Por quê? Porque nós não temos um desempenho como uma máquina perfeita que não trava, que não quebra, que não dá problema. Nós vivemos em oscilações, altos e baixos. Levantamos às vezes com o pé esquerdo e saímos chutando tudo, e falando que não devemos, e machucando e ofendendo. E às vezes quando nós fazemos isso, a nossa tendência é achar que Deus vai nos tratar por causa de algo que nós fizemos. Porque é assim que a gente trata as pessoas. Já reparou? A gente trata muitas das vezes as pessoas como elas merecem.
Mas não é assim que Deus nos trata. Pela fé em Cristo Jesus, Deus agora olha para nós e pode sorrir, porque Ele vê a obra do Seu Filho. Ele vê o sacrifício perfeito de Jesus, que agora é colocado na nossa conta. Então nós não precisamos mais nos relacionar com Deus baseados no nosso desempenho. Nós podemos ser alegres, nós podemos ser felizes, mesmo quando nós pisamos na bola com Deus. Por fim, meus irmãos, só lhe deu glória, somente para Deus a glória. Esse é o último, mas não é o menos importante, talvez seja o mais importante. A igreja medieval fez uma separação entre o sagrado e o profano. E nós percebemos essa separação até os dias de hoje. Por exemplo, nós temos a música sacra, a música evangélica ou religiosa, e a música do mundo. Mas se a música do mundo é a não religiosa e a música religiosa é a música de qual mundo então? As duas estão no mesmo mundo. E para Deus não há essa distinção entre uma música do mundo e uma música de Deus. Música é música, diz o Fernando. Botei palavras na sua boca. Música é música, meus irmãos. A diferença é que tem músicas que glorificam a Deus e músicas que não glorificam a Deus. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. 10:31, 1 Coríntios. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para glória de Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Nós fomos salvos pela graça para a glória de Deus. E agora, tudo que nós fazemos, meus irmãos, o trabalho, a comida, o bolo, limpar a casa, lavar uma roupa, cuidar dos bichinhos, do Blue, da Platina, do Anjo, deve ser feito para a glória de Deus, de forma que Deus seja glorificado com isso. É isso que o Só lhe deu glória nos ensina, que todas as coisas são para o louvor e para a glória de Deus. A criação, quando nós olhamos a praia maravilhosa, tudo bem que estão deixando ela feia, mas aquilo ali foi criado para a glória de Deus. Quando nós olhamos para aquela amoreira, aquilo foi criado para a glória de Deus. Deus é glorificado. Você não vê nada na criação feio. Não há nada na criação que seja feio. Não há nada na criação que nos provoque repulsa, quando nós olhamos da forma certa. Nós fomos criados para a glória de Deus. E nós devemos viver para a sua glória. Nós devemos comer uma boa comida, não para matar a nossa ansiedade, mas porque Deus é glorificado quando nós comemos um bom churrasco. Que me perdoe os veganos. Nós podemos beber para a glória de Deus, um suco, uma água, ou qualquer outra coisa. Deus é glorificado? Então eu posso. Deus vai ser glorificado? Esse é o teste que nós devemos fazer. Quando estamos diante de algo, Deus será glorificado se eu fizer isso ou não? Deus será glorificado ou não? Abra em Colossenses de novo, capítulo 3, verso 15.
Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Meus irmãos, nós precisamos viver para a glória de Deus. Tudo o que fizermos, coisas simples da vida, coisas muito simples, como lavar uma boa roupa, né? As mulheres, tem mulher que gosta de lavar roupa e fica aquela roupa, sabe, limpinha, aí fica dobradinha, bonitinha. As pessoas que gostam de cozinhar, e você vê aquilo, nossa, Deus é glorificado nessas coisas, ou num trabalho bem feito, em algo que só você pode fazer às vezes. Que tudo que nós viermos a fazer, meus irmãos, seja para a glória de Deus. Essa tem que ser a regra. Quando nós estamos em dúvida, Deus será glorificado? Deus vai ser glorificado ou não? Não, Deus não vai ser glorificado, então eu passo. Não, Deus será glorificado de alguma forma. Então, ok. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor, para a luz. Obrigado, Senhor, pelas verdades que vimos nessa manhã, esses princípios, Senhor, que nos ajudam a ter uma vida centrada em Ti, no Teu Evangelho, a vivermos para a Tua glória. Senhor, nos ajude, Senhor, quando sairmos daqui nessa manhã, a fazermos tudo para o louvor da Sua glória. Nos ajude, Senhor, a não basearmos nosso relacionamento contigo no nosso desempenho e também nos ajude a não amar as pessoas que estão ao nosso redor baseado no desempenho delas. Pelo contrário, que Teu amor transborde de nossas vidas para os nossos relacionamentos e que em tudo o Senhor seja exaltado e glorificado. Por isso assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.